Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje nós vamos fazer mais um debate entre mim e vocês a respeito de um tema que eu considero sumamente fundamental: a noção de sociopatologia da vida cotidiana, as fronteiras tênues, a bem dizer, entre loucura e normalidade. Normalidade, como nós vamos discutir aqui, vista como uma noção bastante questionável que pode, em grande medida, camuflar a profunda patologia que nos alicerça. Patologia socialmente reproduzida e vivenciada por todos nós no cotidiano. Mas antes de nós falarmos sobre isso, eu gostaria de voltar a frisar para vocês as 3 fontes a partir das quais vocês podem assistir aos programas anteriores do nosso Espaço Heráclito. A primeira delas é o Portal Heráclito, www.portalheráclito.com.br. Ali vocês vão encontrar quase a totalidade dos programas que já foram ao ar aqui pela TV Geração Z do nosso Espaço Heráclito. A segunda fonte é o YouTube. Vocês entrem ali no site do YouTube e coloquem Espaço Heráclito, vocês vão encontrar também uma grande variedade dos programas que já foram ao ar. E a terceira fonte, que contém, essa sim, todos os programas que já foram ao ar pelo Espaço Heráclito, é a TV UOL. Se vocês colocarem Espaço Heráclito TV UOL ali no Google, ou então o meu nome, Flávio Ricardo Vassoler, mais Espaço Heráclito, vocês vão ter acesso a uma página que arrola todos os programas do nosso Espaço Heráclito, que começou em setembro do ano passado e segue semanalmente, sempre às segundas-feiras, às 19 horas, aqui na nossa TV Geração Z. Bom, dado esse recado para vocês, eu gostaria, antes de dar início à discussão de hoje, eu gostaria de apresentar 2 livros que se centram nessa discussão que eu quero estabelecer com vocês hoje. São eles: Recordações da Casa dos Mortos, do bom e velho Fyodor Dostoiévski. Esse livro já foi mencionado no hall de autores e obras aqui do Espaço Heráclito. E esse segundo aqui, que é uma novela, vocês podem ver, bastante curtinha, mas que é fundamental para essa discussão que nós vamos estabelecer hoje. O Alienista, do nosso bom e velho Machado de Assis. Eu tenho uma versão antiga desse Recordações da Casa dos Mortos, que na minha versão foi lançada pela editora Francisco Alves. Mas vocês conseguem encontrar, agora não vou me lembrar exatamente por qual foi a casa editorial que publicou uma versão, uma tradução mais recente do Recordações da Casa dos Mortos, mas eu sei que ela existe. E a versão do Alienista, do nosso Machado de Assis, foi lançada pela editora Ática. Eu ainda tenho aqui, como vocês podem ver, aquela série para o vestibular, aquele livro que vem na série para o vestibular. Mas muito bem, que questões trazem para nós esses 2 livros? Claro que eles movimentam toda uma gama de questões, mas eu vou trazer uma questão de cada obra aqui que eu mencionei para que nós fundamentemos a nossa discussão. Dostoiévski, pessoal, escreveu Recordações da Casa dos Mortos após o período em que ficou preso na Sibéria, condenado a trabalhos forçados, por ter feito parte de um círculo revolucionário chamado Círculo de Petrashevsky, que se contrapunha ao regime czarista e que não só tinha aspirações republicanas, ou seja, para a derrubada da monarquia czarista, mas também socialistas, ultra-revolucionárias. Dostoiévski foi condenado à morte, teve a sentença comutada na última hora para aqueles que eram os prisioneiros que iam ser assassinados ali, os condenados. Teve a sentença comutada pelo czar e, ao invés de pagar com a vida, foi condenado a longos anos de trabalho forçado na Sibéria, na região de Omsk, na Sibéria. Muito bem, Dostoiévski passa pela experiência siberiana de uma maneira muito peculiar, e isso é muito importante para nós, porque ele vai vivenciar todos esses anos de trabalho forçado
que são no total de 4, depois ele é obrigado a servir ao exército por mais uma série de anos, até retornar após uma década. Ele foi preso, ele foi condenado em 1849, após uma década entre trabalhos forçados e obrigação de servir ao exército, ele retorna a São Petersburgo, quando ele então publica Recordações da Casa dos Mortos, e com uma grande repercussão vai utilizar todas as experiências vivenciadas na Casa dos Mortos, as experiências extremamente significativas, para aguçar o seu senso de percepção sociopsicológica. Dostoiévski chega à Sibéria com um ímpeto revolucionário, como eu havia dito aqui agora há pouco, mas retorna dela tendo convivido de maneira muito rente com os prisioneiros comuns que deveriam ser agraciados com a Revolução Social, que seriam aqueles a serem efetivamente libertos da servidão e da opressão seculares. Dostoiévski refina o seu senso de profundidade psicológica e faz reflexões fundamentais sobre a noção de emancipação e liberdade e a noção de caráter irascível da personalidade que quer se expressar, não importa aquilo que ela tem a trazer à tona. Eu vou trazer alguns exemplos, porque isso nos dá a possibilidade de discutir a dimensão da loucura com bastante profundidade pela pena do Dostoiévski. Dostoiévski percebe, em grande medida, que o presídio siberiano poderia ser tido como uma metáfora para essa sociedade racionalizada, planificada, que os socialistas tinham em mente como ímpeto para a emancipação humana. Dostoiévski, olhando, observando observando as pessoas de maneira rente aquilo que elas efetivamente têm a expressar, de maneira concretude de expressão da identidade humana, para que ela pudesse vir à tona, foi percebendo que as planificações socialistas, em grande medida, faziam tábula rasa de todo o devir da história, que poderia ser inteligido, compreendido, racionalmente estudado, mas que, ao lançar completamente correntes e âncoras para o ponto de luminosidade da história, acabava menosprezando, acabava se esquecendo de toda uma contextualidade que traz a brutalidade, a irracionalidade, o ímpeto de se expressar muitas vezes contra si mesmo, que fez parte em grande medida da história. Dostoiévski vem refletindo sobre esse ímpeto, digamos, lunar, subliminar, ou, para usar um termo muito importante de uma grande personagem que ele trouxe à tona, subterrâneo da história. O que fazer com isso? Ele vai percebendo uma série de exemplos muito interessantes para nós, que vão no seguinte sentido. É interessante notar, diz o Dostoiévski aqui na Recordação da Casa dos Mortos, que um prisioneiro que tenha caído em alta confiança por parte das autoridades do presídio, que prisioneiro este que respeita todas as ordenações, acorda no momento certo, dorme no momento certo, vira monitor e se torna mediação entre as autoridades do presídio e os presos, os condenados. Preso esse, obediente, que não é acusado de corrupção que graçava de maneira muito disseminada ali no presídio. Esse prisioneiro que contabiliza dia a dia a possibilidade de sair da Sibéria, que conta com a ajuda, com os relatórios das autoridades do presídio, para abonarem a sua pena, para que ele possa de fato retornar para sua casa, para sua família, que esse prisioneiro, que seria o protótipo do homo burocráticos da nossa sociedade, do homem coagido pela rotina, e ali no caso encarcerado por ela, nós não sentimos as celas, a gente vai falar sobre isso, mas me parece em grande medida que a cela nos coage, se não da mesma forma, mas de uma maneira até cinicamente mais refinada na sociedade de hoje. Mas de qualquer maneira, esse homo burocráticos encarcerado, que o Dostoiévski descreve ali na Sibéria, subitamente, sem que haja uma possibilidade de explicação sensata, coerente, concatenada,
num rompante de irascibilidade que, eu repito, parece não ter explicação, em determinado dia o Dostoiévski pôde observar isso em loco e rompe contra as mesmas autoridades às quais ele obedeceu por anos e décadas, às vezes. Mata um de seus colegas prisioneiros. Ao invés de utilizar os cigarros, que eram a moeda ali do presídio, em seu benefício próprio, vai e os torra todos os maços que ele havia empilhado em uma bebedeira farta. Gasta isso com as prostitutas que inevitavelmente entravam no presídio para trazer ali o alívio aos presos. Como explicar essa atitude? Se mutila, irrompe em brigas, muitas vezes é assassinado. E, nesse momento, e até em um período próximo da sua libertação, Dostoiévski se pergunta: como explicar, como caminhar ao lado desse desatino? Como é que a história, entendida como um movimento de causalidade racional, um movimento de completude, de emancipação inequívoca, pode lidar com a alma desse homem, desse presidiário a priori obediente, cônscio das suas próprias vantagens, alguém imbuído de maneira muito efetiva de um cálculo utilitário que põe à luz os seus prazeres, as suas vantagens e põe de lado as suas desvantagens. E esse, para o Dostoiévski, seria o princípio que nortearia os movimentos de emancipação, que contariam com o fato de que as classes oprimidas gostariam de romper os aguilhões que as oprimiam. Esse cálculo, Dostoiévski pergunta: como é que fica, então, essa lógica de emancipação diante desse rompante irascível que, na verdade, constitui o que é mais genuinamente humano? Ou Nietzsche diria, o grande leitor de Dostoiévski, diria demasiadamente humano. O que fazer com isso? Essa pergunta incômoda, eu diria até mais, espinhosa por excelência a todos os socialistas e membros de ímpetos revolucionários, essa pergunta incômoda estrutura a base da reflexão dostoiévskiana, uma das bases da reflexão dostoiévskiana, sobre a possibilidade de uma sociedade organizada sobre novas bases, que então tivesse que lidar com o fato de que a identidade humana, ou se nós quisermos usar um termo do qual eu não gosto propriamente, porque parece que falar em natureza humana desconsidera todo o processo de constituição histórica dos conflitos e contradições que compõem o homem. Mas falar nessa condição historicamente configurada do homem implica lidar com o fato de que a história, se tem uma possibilidade de ser apreendida racionalmente, também, segundo Dostoiévski, tende a ser vista como um grande banho de sangue, em que homens e mulheres se jogaram à ponta de baionetas, muitas vezes contra os próprios interesses, justamente para tentar glorificar uma nação, um líder, mas de uma maneira completamente carnificínica. E a carnificina e o cinismo fazem parte dessa concepção de história que o Dostoiévski está trazendo a lume para nós entendermos a dificuldade de um processo emancipatório que tenha que lidar com esses ruídos, com esses atritos nas engrenagens humanas, que de fato, para o Dostoiévski, paradoxalmente, trariam a possibilidade de liberdade. Seria nesse rompante da própria personalidade, custe o que custar, da maneira que vier à tona, que o homem se configuraria como homem, e não como como uma tecla de piano ou um parafuso de uma grande engrenagem, que deveria mecanicamente atuar num sentido de solidariedade para com os demais, como propugnava o socialismo. Então o Dostoiévski faz uma pergunta seminal que para nós é importante para conduzir a discussão que provavelmente vai ficar mais para o segundo bloco aqui no nosso Espaço Heráclito, que é a discussão sobre a sociopatologia cotidiana na nossa sociedade. Dostoiévski se pergunta: muito bem, dado o ímpeto de ruptura, que tipo de sociedade pode organizar a racionalidade e, sobretudo, a irracionalidade humana, de modo a dar expressão a esses rompantes
sem que o tecido social seja rasgado por excelência. Vocês percebem a discussão? Dostoiévski pergunta o seguinte: como é que a loucura pode ser canalizada socialmente para que a sociedade não se destrua de maneira a categoricamente expulsar a loucura? O que faria, segundo Dostoiévski, que a loucura voltasse com ainda mais força, se os homens e mulheres não pudessem dar vazão a esse que nós chamaríamos de thanatos, a pulsão de morte, assim chamada pelo Freud. Essa pergunta dostoiévskiana é fruto de anos e anos de vivência, e vivência observadora e participante de todos esses conflitos que tendem a vir à tona. Quem conhece a obra de Dostoiévski sabe que as personagens dele, em grande medida, são incorporações dessa tensão fulcral que o Dostoiévski expressa em Recordações da Casa dos Mortos. Então, eu fico com essa baliza, e agora eu falo aqui do alienista, do nosso bom e velho Machado de Assis, com um outro aspecto. O nosso querido doutor Simão Bacamarte, o alienista, um psiquiatra, vai fundar a sua casa de alienados, o seu hospício, e o interessante que o Simão Bacamarte traz à tona para nós aqui na nossa discussão é justamente a reflexão sobre o fato de que as teorias que comportam a definição da loucura são extremamente fluidas ao longo da narrativa de O Alienista. Ora, o louco é aquele que, por exemplo, vamos dar um exemplo que não necessariamente está na novela, mas que possa trazer isso à tona para vocês. Ora, o louco é aquele que se veste de azul. Ora, é aquele que anda ensimesmado. Depois, é aquele que não sauda, que não vai saudar os demais na rua. Ou então aquele que fica muito tempo em casa. E assim por diante. O que é interessante ao longo de O Alienista é que a definição fluida de loucura traz à tona não apenas a dificuldade de cercar, e aí vale a pena trazer que um aspecto etimológico da palavra definição, etimologicamente, ou seja, na sua acepção de raiz, quer dizer dar fim, dar cabo, dar uma sentença, cercar um determinado termo. A loucura, como a gente vê ao longo de O Alienista, é algo dificilmente definível, com uma plasticidade que faz com que nós pensemos que não é propriamente difícil definir a loucura. A questão, a contrapelo, a questão dialética que vem no bojo dessa colocação irônica do Machado ao longo de O Alienista é que, na verdade, as fronteiras entre loucura e normalidade são muito mais tênues, muito mais contíguas, muito menos distantes do que poderia pressupor aqueles defensores radicais da reprodução social a todo custo, da manutenção da ordem, da pacificação do cotidiano. Esse aspecto machadiano, que é fundamental, porque mostra, primeiro, uma incapacidade da ciência, e vejam, Machado está questionando a possibilidade de chegar a uma sentença, a um diagnóstico efetivo sobre a loucura, não é no século XX e XXI, céticos, após o Holocausto, após a derrocada do socialismo real, em que as grandes construções científicas são em grande medida questionadas por esse lamentável pós-modernismo. Machado de Assis está trazendo esse caráter de ceticismo e esse caráter de questionamento ao positivismo científico mais estrito, a escola que propugnava pela ordenação racional mais consolidada do mundo, em pleno século XIX. Berço de um dos maiores otimismos racionais de que a humanidade já deu notícia. Se nós entrecruzarmos as reflexões dostoiévskianas da Casa dos Mortos com o diálogo do alienista machadiano, nós chegamos a uma noção fundamental de questionamento dos parâmetros da loucura e, ao lado desses questionamentos, a noção de que, se a loucura não pode ser bem definida, via Machado, e se
segundo Dostoiévski, ela precisa vir à tona de algum modo. E a sociedade que se queira manter precisa achar mecanismos para fazer com que a loucura se expresse de maneira sadia. Nós chegamos ao cerne das tensões da contemporaneidade. Porque eu vou trazer a vocês, no próximo bloco, uma série de exemplos em que nós perceberemos que a loucura não apenas é inoculada pelo atual estágio do capitalismo, como se transforma em meio de reprodução das tensões. Ela começa a ser canalizada para aqueles que são chamados de inimigos públicos, seja de forma velada, seja, no caso do Brasil, de forma veementemente aberta. Essa loucura, essa labilidade da loucura, muitas vezes é prescrita industrial e psiquiatricamente. De maneira que nós chegaremos aqui a um questionamento que desdobra os questionamentos de Dostoiévski e Machado. Qual seria ele? Para nós adiantarmos aqui o desdobramento da nossa discussão. Será que, na verdade, a loucura que nós taxamos e tendemos a distanciar do nosso cotidiano não faz parte muito mais de uma forma de vivência que esmaga as aspirações, as vontades, os ímpetos e ambições no sentido de expressão da própria personalidade, como queria o Dostoiévski, e mais nos coloca em uma engrenagem social brutal e brutalizante, que não nos questiona sobre aquilo que queremos e só nos suga e só nos faz reproduzir essa lógica de sobrevida social. E isso nos gera um ímpeto de violência muito forte, do qual muitas vezes nós não nos damos conta, e que em alguma medida ele precisa ser expresso. E essa sociedade do espetáculo, do cinismo, da canalização da violência foi se refinando e encontrando mecanismos fundamentais para a expressão direcionada dessa violência. Coisa que era em grande medida germinal no século XIX de Machado e Dostoiévski, hoje se torna um nicho de mercado, uma forma de expressão. A gente vai discutir isso com vários desdobramentos ali no nosso segundo bloco, mas vale falar desde já que aquilo que o Dostoiévski chama de loucura, de expressão de rompante, hoje encontra seus nichos de expressão, por exemplo, nos filmes de ação com violência, nos jogos infantis, jogos de videogame, em que as possibilidades de haver simulação de estupro, assassinato, atropelamento, roubo, são canalizadas para crianças e adolescentes. A noção de que pessoas, seres humanos, que já não são considerados seres humanos, mas são considerados extensões das nódoas que pululam as calçadas, por exemplo, aqui de São Paulo, a noção de que pessoas vivam sob viadutos ou sobre calçadas, e a noção de que isso já não nos incomoda, por quase fazer parte da fauna e da flora urbana, é uma violência profunda e fundamental. Violência que gera cumplicidade, no caso do alheamento, e gera também uma indiferença que mostra um caráter de permutabilidade de todos nós em face dessa competição brutal. Se hoje nós nos fazemos utilizáveis, o que será que vai acontecer amanhã, sobretudo no processo de decrepitude e envelhecimento pelo qual todos nós passamos enquanto vivemos? É em relação a todas essas questões, partindo, como eu disse, de Dostoiévski e Machado, que nós vamos orientar a discussão sobre sociopatologia da vida cotidiana a partir do segundo bloco aqui do nosso debate. Então a gente vai fazer um rápido intervalo agora e voltamos daqui a pouco para dar sequência à discussão. Até já, pessoal!